Chegamos ao fundo do poço. Literalmente. Aquele momento em que você para, olha para a própria vida, respira fundo e pensa: como foi que eu vim parar aqui? Sabe quando tudo dá errado ao mesmo tempo? Quando o cartão bloqueia, o saldo fica negativo, o mercado vira passeio turístico porque você só olha, não compra, e até o pão vira artigo de luxo? Pois é. A gente achava que já tinha passado por tudo, até o dia em que a fome venceu a razão. Se você já viveu uma fase difícil, já passa o dedo no like agora, porque essa história vai te atingir em cheio. E se você nunca passou por isso, fica até o final, porque isso pode te ensinar mais do que qualquer curso de finanças. Era mais uma manhã comum, dessas que começam com esperança e terminam com frustração. O despertador tocou, mas a vontade era jogar o celular na parede. Levantei, fui até a cozinha e encarei a geladeira vazia, aquele clássico silêncio ensurdecedor que só quem já passou aperto conhece. Nem um ovo, nem um resto de arroz, nem um pão esquecido, só a luz branca iluminando o nada. Respirei fundo. Fui conferir a carteira. 3 moedas e uma nota amassada que nem dava para identificar o valor. Abri o aplicativo do banco. Saldo negativo, limite estourado, cartão bloqueado, aquela mensagem fria, transação recusada. Nesse momento, você sente um misto de raiva, vergonha e desespero. E aí começa a negociação interna. O que dá para vender? O que dá para penhorar? Quem dá para pedir emprestado sem passar mais vergonha? Se você já viveu isso, comenta aqui: eu sobrevivi. Porque só quem passou sabe o peso desse momento. E foi aí que veio a ideia mais absurda da história da humanidade. Se não tem comida, dá para comer dinheiro? Parece piada. Parece roteiro de filme. Mas quando a fome aperta, o cérebro entra em modo sobrevivência. A lógica vai embora. A dignidade tira férias. E você começa a cogitar qualquer coisa. Olhei para as moedas em cima da mesa, brilhando, redondas, metálicas. Pensei: se dá para derreter chocolate, por que não dá para mastigar moedas? Spoiler, não dá. Mas naquela hora parecia fazer sentido. Peguei uma moeda, coloquei na boca. O gosto metálico subiu na hora. Um arrepio percorreu o corpo. Cuspi imediatamente. Pensei: ok, talvez dinheiro não seja comestível, mas pelo menos é mastigável. Spoiler 2. Não é. E enquanto eu travava uma batalha épica contra uma moeda de 50 centavos, me dei conta do nível de fundo do poço que eu tinha alcançado. Era isso. Eu estava tentando comer dinheiro. Se você acha que sua vida está difícil, lembra disso. Sempre dá para piorar. E se você quer evitar passar por esse tipo de situação, se inscreve agora no canal, porque aqui a gente transforma dor em aprendizado, sofrimento em motivação e caos em consciência financeira. Naquele momento, sentado na mesa da cozinha, mastigando dignidade e cuspindo frustração, veio a maior reflexão da minha vida. Como foi que eu cheguei nesse ponto? Onde foi que eu errei tanto? E a resposta veio como um soco no estômago. Erro pequeno, repetido todo dia. Delivery sem pensar. Compra por impulso. Parcelamento infinito. Viver para parecer, não para ser. Gastar para mostrar, não para construir. E quando você se dá conta, está preso num ciclo onde trabalha para pagar dívida, paga dívida para sobreviver e sobrevive sem nunca sair do lugar. Se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo agora com alguém que vive reclamando de dinheiro, mas continua repetindo os mesmos hábitos. Porque às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, precisa de um choque de realidade. E falando em choque, naquele mesmo dia, resolvi sair para caminhar. Talvez o vento ajudasse a esfriar a cabeça. Passei em frente a uma padaria. O cheiro de pão fresco quase me fez chorar. Pessoas comprando cafés, salgados, doces, sem nem olhar o preço. E eu ali, contando moedas, tentando decidir se comprava um pão ou guardava para condução. Essa cena deveria ser obrigatória em toda a escola. Aula prática sobre consequência financeira. Porque ninguém ensina que pequenas decisões moldam destinos gigantes. E aí você percebe que o problema nunca foi só dinheiro. Foi mentalidade. Foi falta de planejamento. Foi ausência de visão. Foi viver como se o amanhã nunca fosse chegar. E ele chega. Chega com juros, multa, cobrança e boleto. Chega sem dó.
Se você está assistindo isso agora, talvez ainda dê tempo de virar o jogo. Mas precisa começar hoje, não amanhã, não segunda-feira. Hoje. E se você quer conteúdo que te faça pensar, refletir e mudar, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque cada vídeo aqui é um tapa na cara da acomodação. Voltei para casa ainda sem comer, mas com a mente em ebulição. Sentei, respirei fundo e prometi para mim mesmo que aquele seria o último dia no fundo do poço. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria possível. Cortei gastos, organizei dívidas, passei vergonha, disse vários não, troquei prazer imediato por liberdade futura. E aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro veio o controle, depois o alívio, depois a esperança e, por fim, a transformação. Hoje, quando lembro daquele dia em que tentei comer dinheiro, eu rio, mas também agradeço, porque foi ali que minha mentalidade virou a chave. Foi ali que eu entendi que pobreza não é só falta de dinheiro, é excesso de ilusão. Se você quer sair desse ciclo, começa mudando sua forma de pensar. Se você quer mudar sua realidade, precisa mudar seus hábitos. E se você quer crescer junto com uma comunidade que não aceita viver na mediocridade, se inscreve agora, deixa o like, comenta o que mais te marcou nessa história e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para a vida. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é perceber que ainda dá tempo de virar o jogo. E enquanto existir consciência, existe chance.